Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando durante esse ano nos livros do Novo Testamento. Nós iniciamos com os evangelhos, já vimos todos os evangelhos, Atos dos Apóstolos, a carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, a carta aos Gálatas, e hoje nós iniciaremos a carta aos Efésios. Amados, a carta aos Gálatas, que nós concluímos ontem, é uma carta que nos mostra plenamente que nós devemos abandonar a vida na confiança do esforço próprio e receber a vida da nova aliança, que é um novo modelo de vida. Na carta aos Romanos, a carta aos Romanos nos explicou claramente a justiça de Deus, a justificação que foi realizada por meio da obra de Cristo Jesus. E aí na carta aos Gálatas nós vimos o quanto nós precisamos abandonar a mentalidade do esforço próprio e assumir a mentalidade de Cristo, que é uma mentalidade de confiança no Senhor, a mentalidade do Espírito. Eu compreendo que eu não sou nada sem Cristo, que eu não faço nada sem Cristo, que Cristo é a fonte da minha vida. E aqui em Efésios nós veremos carta extraordinária, são apenas 6 capítulos, mas tem um conteúdo tão profundo. Aqui nós podemos perceber o quanto nós somos abençoados por estarmos em Cristo. Amados, não é pelo nosso mérito, não é porque nós fizemos algo para merecer isso, mas Deus o fez. Deus nos amou primeiro e Ele se derramou, e em Cristo nós vamos ver aqui nessa carta o quanto nós somos abençoados. Nós já somos salvos, redimidos, justificados, amados. Já recebemos as riquezas da graça de Deus simplesmente por estarmos em Cristo. E essa é uma vida que nós vivemos pela fé. É algo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, mas nós cremos que Deus realizou essa obra completa e nos colocou em Cristo. Então eu quero compartilhar com os irmãos, aqui nesse primeiro capítulo da carta aos Efésios, um devocional extraído dos versículos 3 até o 10. Vamos ler aqui esse texto e vamos receber plenamente essas verdades para que nós possamos aplicá-las em nossa vida, em nome de Jesus. Então vamos lá, a partir do versículo 3, Efésios 1:3 está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amados, que texto extraordinário! Veja que em Cristo, quantas vezes só nesses versículos aqui nós encontramos as expressões em Cristo, nele, por meio de Cristo. Amados, Cristo é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. Olha o que nós lemos aqui nos versículos 9 e 10. O mistério da vontade de Deus, qual que era? Ele explica
de fazer convergir todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas, em Cristo Jesus. Cristo é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. E nós fomos o quê? Fomos colocados em Cristo. Veja que quando a palavra diz que que Deus nos escolheu, está escrito: Deus nos escolheu nele, em Cristo. Quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, que Ele fez uma obra completa para nos redimir, nos justificar, nos dar uma nova vida, que Cristo fez tudo o que era necessário para nos reconciliar com Deus. Quando nós depositamos a nossa fé nisso, quando nós cremos nisso, nós somos o quê? Colocados em Cristo. Porque Cristo é o meio pelo qual Deus escolheu que todas as suas promessas sejam cumpridas. É onde? Em Cristo. Então, quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo, nós nos tornamos participantes dessas promessas. Nós nos tornamos participantes dessa herança. Nós nos tornamos participantes dessa riqueza que há em Deus. Por quê? Porque aprove ao Senhor fazer convergir em Cristo todas as coisas. Por isso que já aqui no versículo 3 nós lemos: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que o quê? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É algo que já aconteceu, o Senhor já fez, e nós precisamos receber pela fé tudo isso. Algumas pessoas dizem: mas a palavra diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É algo que é espiritual, que nós não enxergamos, que nós não vemos, ou que é só para depois que nós estivermos no céu. Não, amados, a nossa vida aqui nessa terra, ela é vivida a partir desse local espiritual que o Senhor nos colocou. O Senhor nos colocou onde? Em Cristo. Nós já estamos em Cristo e nós precisamos aprender a viver essa vida a partir de Cristo. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E quem é superior? Isso nós encontramos lá na carta aos Hebreus. É o natural ou é o espiritual que é o superior? É o espiritual que abençoa o natural. Então, se nós já fomos abençoados em tudo espiritualmente por estarmos em Cristo, ou seja, a nossa vida aqui nessa terra vai ser do quê? Vai ser de bênção, porque é o espiritual que é superior, é o espiritual que abençoa o natural, é o espiritual que move as coisas aqui no natural. É o espiritual que tem a capacidade, o poder de mudar as coisas aqui nesse mundo natural. Não é o natural que tem a capacidade de mudar o espiritual, mas o espiritual que tem a capacidade de mudar as circunstâncias e as situações aqui nesse mundo natural. E nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amados, Deus tem ministrado muito o meu coração sobre esse viver a partir de Cristo. Porque Ele é a videira, eu fui colocada nele, eu fui enxertada nele. E essa é uma vida que não é uma vida simplesmente de fazer ou de realizar, mas é uma vida de relacionamento. Esse relacionamento, ele vai produzir algo, é claro, vai produzir serviço, vai produzir trabalho, porque a vida no reino de Deus é assim, funciona assim, nós trabalhamos, nós servimos, mas é um serviço, uma obra que vem a partir desse relacionamento. E veja que aqui no versículo 8 diz que o Senhor já derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento as riquezas da sua graça. Já foram derramadas sobre nós. Mas nesse pequeno texto aqui nós vimos quantas vezes, se você olhar ali essas expressões em Cristo, nele, por meio de Cristo, amados, é Cristo que é como eu falei, é Ele que é o meio para que tudo aconteça no reino de Deus. Aprove ao Senhor fazer convergir que todas as coisas, sejam celestiais
ou terrenas convergissem para quem? Para Cristo. E nós precisamos entender esse novo nascimento. Nós nascemos de novo. E nós fomos o que? Fomos colocados em Cristo. É a nova humanidade. Aqui em Efésios, no capítulo 2, no capítulo de amanhã, nós encontraremos isso. O Senhor, aprove ao Senhor fazer o que? Uma nova humanidade. Como assim uma nova humanidade? Não mais aquela humanidade simplesmente descendente de Adão, mas em Cristo nós fomos gerados de novo. Esse é o novo nascimento, essa é a regeneração. E amados, muitas vezes porque nós não vemos com os nossos olhos naturais, nós não conseguimos ter consciência desse novo nascimento. Nós nascemos de novo e estamos em Cristo e fomos colocados em Cristo Jesus, nos tornamos um com Ele. Lá em 1 Coríntios nós já vimos isso, no capítulo 6, versículo 17, está escrito que todo aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Amados, nós nos tornamos pessoas espirituais, a nossa vida, ela é espiritual. É muito doido mesmo pensar nisso. Por isso que a palavra fala lá em 1 Coríntios que nós precisamos nos tornar loucos para que sejamos sábios, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens naturais. Os homens naturais não conseguem compreender. Amados, nós estamos em dois locais. Nós estamos nas regiões celestiais em Cristo e estamos aqui na terra vivendo. Como assim, Catiane? É o que a Bíblia fala. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo e nós também estamos vivendo aqui essa vida terrena. Se a gente tentar entender isso com a nossa mente natural, a gente vai pirar. A gente precisa receber pela fé, receber com o entendimento do Espírito e viver essa vida aqui na terra a partir desse local espiritual nas regiões celestiais em Cristo, onde nós fomos colocados. É por isso que o apóstolo Pedro escreve assim: sejam peregrinos, vivam como peregrinos aqui nessa terra. Por quê? Porque nós não somos daqui. Nós não somos desse mundo aqui, tanto que esse mundo, na forma que nós vemos hoje, ele vai acabar, não vai mais existir. Existirão novos céus e nova terra. Então, tudo como nós vemos hoje é passageiro, vai acabar. Mas nós fomos colocados num local em que nós não vamos acabar. Nós não seremos destruídos porque nós estamos em Cristo. Então, nós precisamos aprender a viver a partir dessa realidade. Nós enxergamos muito as coisas de forma natural. E aí as nossas escolhas, as nossas decisões no mundo terreno aqui acabam sendo muito prejudicadas. Nós começamos a viver como se nós pertencêssemos a esse mundo e começamos a tomar decisões pautadas no que o mundo diz. O mundo fala algo sobre economia, o mundo fala algo sobre isso, sobre aquilo, e nós começamos ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu vi nos noticiários, porque está falando isso, olha o que vai acontecer aqui na nossa nação, meu Deus, e nós começamos a viver pautados e fundamentados como se nós pertencêssemos a esse mundo aqui, como se nós fôssemos somente dessa terra aqui. Amados, a minha oração é que eu e você, nós possamos aprender a colocar a nossa vida em prática, essa vida que vem a partir de Cristo. E Cristo é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. E em Cristo nós já fomos completamente abençoados. E se nós já fomos completamente abençoados de forma espiritual, como a palavra nos diz, isso vai refletir aqui no mundo natural. Por quê? Porque é o espiritual que abençoa o natural. E aí, se nós tentamos apenas bênçãos materiais, nós vivemos como pertencentes a esse mundo aqui, nós vamos ficar correndo atrás do vento. Quando nós continuamos a leitura aqui desse primeiro capítulo da carta aos Efésios, nós vemos que o apóstolo Paulo faz uma oração por essa igreja e ele diz assim: eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai,
lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança que vocês têm e a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco. O mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus é o poder que ele atua em nós. Veja que o apóstolo Paulo orou para uma igreja, para filhos de Deus, crentes, pedindo que eles recebessem um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. E isso é o que nós precisamos, amados. Nós precisamos receber esse espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Nós também precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados para que nós conheçamos a esperança para a qual nós fomos chamados, para que nós conheçamos a nossa herança, para que nós conheçamos o poder de Deus que atua em nós, sobre nós, por nós. Amados, nós temos tudo em Cristo Jesus, mas temos vivido de uma forma tão natural, tão material. Amados, a vida com Cristo, ela vem a partir de um local de bênçãos espirituais, de um relacionamento com o nosso Deus, porque Jesus abriu esse vivo e novo caminho e nós podemos nos relacionar diretamente com o nosso Deus, que é o nosso Criador. Eu não sei vocês, mas quando eu paro para pensar que o Deus que criou os céus, a terra, que criou todas as coisas, ele me adotou como filha. Eu não me relaciono mais com ele como uma escrava, como uma serva, mas eu me relaciono com ele como filha, porque em Cristo eu fui adotada como filha. Amados, eu fico impactada com isso. Eu não preciso mais me relacionar com medo, eu não preciso mais me relacionar no desespero, eu não preciso mais me relacionar como se eu tivesse que fazer uma barganha com o meu Senhor, não. Eu fui adotada, eu sou filha e eu fui colocada num local de bênção, eu fui colocada em Cristo. Em Cristo, todas as vezes que nós perdemos essa consciência, esse foco, nós começamos a sair do local de bênção. O local de bênção é Cristo. Se nós permanecermos em Cristo, nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem. E o que o Senhor tem para nós? O Senhor tem esperança, o Senhor tem herança, o Senhor tem poder. É tudo que está escrito aqui no primeiro capítulo de Efésios. O que o Senhor tem para nós? Riquezas da sua graça. Amados, tudo isso nós encontramos em Cristo. É nele que nós precisamos permanecer. Não é uma vida meramente natural, não é um relacionamento com Deus meramente religioso, em que nós oramos palavras repetidas ou que nós simplesmente nos ajoelhamos na frente de Deus e o vemos como aquele velho barbudo lá no céu que talvez esteja me ouvindo. Não, amados, é um relacionamento de intimidade, de comunhão, algo em que nós podemos nos despir diante do Senhor e ser livre na presença dele, ser livre com ele, porque nós já fomos colocados nesse local. Cristo já fez uma obra completa para que nós estejamos nesse local, na presença de Deus. Nós já estamos na presença de Deus. O que precisamos é ter consciência disso. O que precisamos é fechar um pouco os nossos olhos naturais e pedir para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que a gente conheça verdadeiramente o nosso Senhor, para que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, de quem é ele, que nós já fomos colocados nele. E a partir desse local, nós podemos desenvolver a nossa vida aqui na terra, a partir desse local que é em Cristo, que é numa pessoa. Pessoa significa que nós temos um relacionamento, não é um local estático em que nós chegamos e olhamos para paredes. Não,
é um local onde há vida, porque é uma pessoa, e onde há uma pessoa, há vida, e nós sabemos que Cristo é a fonte da vida. E quando nós entendemos esse local, isso que Deus conquistou para nós, amados, nós começamos a viver a partir desse relacionamento de vida com Deus por meio de Cristo Jesus. E aí nós começamos a nossa vida aqui na Terra começa a mudar, porque nós começamos a viver a partir dos locais celestiais, onde nós já fomos completamente abençoados. E aí, de repente, assim como é no céu, começa a ser aqui na terra. Por quê? Porque nós vamos sendo o instrumento de manifestação do céu, porque nós já estamos colocados no céu. Nós já estamos em Cristo nas regiões celestiais. Ah, Catiane, isso parece uma loucura, mas é o que a palavra nos garante. É o que a palavra nos diz. Amados, quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando homem, ele era Deus, mas ele era 100% homem. A palavra fala em Filipenses que ele se esvaziou, ele não considerou, ele não usurpou, ele não quis a glória dele como Deus para dizer assim, eu sou homem, mas eu sou Deus. Não, ele se esvaziou de toda a sua glória e ele viveu como um homem aqui na terra. E aí nós vemos muitas e muitas e muitas vezes Jesus se retirando para orar. Jesus levava uma vida de intenso relacionamento com o Pai, de profunda comunhão com o Pai, tanto que ele diz, eu só faço o que eu ouço do Pai. Ou seja, ele entendia o local onde ele encontraria as direções para a vida dele. Era no local onde o Pai estava. Então ele acessava aquele local. E ele conquistou isso para nós, esse favor, essa graça para nós, amados. Por causa de Cristo nós acessamos. Por quê? Por causa da obra de Cristo. Não é pelos nossos méritos. Não é porque nós somos dignos, merecemos, somos maiores, melhores. Não, é por causa de Cristo. Por causa de Cristo nós fomos colocados num local onde nós acessamos a Deus. Cristo é o novo e vivo caminho. E aí nós fomos colocados nesse local onde nós acessamos a mente de Deus, a vida de Deus. Nós temos esse relacionamento com Deus e a partir desse local nós vamos desenvolver a nossa vida aqui na terra, vamos fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões e tudo que nós fizermos é o que nós ouvimos do Pai. Amados, a minha oração é que eu e você nós aprendamos a desenvolver essa vida. É uma vida completamente diferente desse modelo que nós temos visto. Um modelo somente de religiosidade, um modelo somente de oração para pedir a Deus. É mais do que isso, amados. A nossa vida é mais do que isso. A nossa vida é um relacionamento vivo com Deus. Vivo. Em que nós conhecemos o coração de Deus, em que nós ouvimos o que Deus tem para nós especificamente. É claro, Deus tem algo específico para nós. E aí nós não precisamos nos comparar com ninguém, não precisamos olhar para o gramado do vizinho, não. Nós só precisamos nos relacionar com o nosso Pai e receber dele. E nós já temos esse local que é em Cristo. E aí precisamos nos encontrar com Deus nesse local. E é pela fé, é crendo, é confiando. Quando oramos, quando nos relacionamos, quando lemos a palavra, precisamos acreditar. Eu estou nesse local, o Senhor está aqui falando comigo, ministrando a minha vida, iluminando os olhos do meu coração, fazendo com que eu o conheça, que eu conheça o seu coração, a sua mente. Amados, essa é a vida que o Senhor tem para nós. Esse é o modelo de vida. E aí nós vamos fazendo aquilo que o Senhor tem para nós fazermos aqui nessa terra. É claro, Ele derrama dons sobre nós, capacidade a nós. Para quê? Para que nós possamos desenvolver algo aqui nessa terra, mas é desenvolver algo que manifeste o seu reino, que manifeste a sua vida, porque nós já fomos colocados em Cristo.
O nosso papel aqui nessa terra é nos tornarmos colaboradores de Deus, confiando plenamente nessa verdade para que o reino de Deus se manifeste através de nós. Afinal, nós somos aqueles chamados como embaixadores de Cristo. Já vimos isso em 2 Coríntios capítulo 5. Nós somos aqueles que fomos feitos uma nova criação, a justiça de Deus, para quê? Para representarmos Cristo aqui nessa terra e por nosso intermédio. É por nosso intermédio que a mensagem de reconciliação é levada. E quando eu falo mensagem, não é simplesmente uma mensagem falada, mas a nossa vida, como nós vivemos, como nós lidamos com a nossa família, transmite o reino ou não. Transmite se nós estamos vivendo a partir desse local de bênção que é Cristo Jesus ou não. As nossas atitudes, o nosso comportamento manifesta isso. E isso é um processo diário de fé em fé, de glória em glória, mas nós precisamos começar. Nós precisamos crer que nós já fomos inseridos em Cristo e a partir desse local é que nós vamos viver. A partir desse local de comunhão, de vida, é que nós vamos viver e desenvolver a nossa vida aqui. E como eu mencionei antes, não precisamos nos comparar com ninguém, porque como está escrito, quando Jesus vai contar a parábola dos talentos, ele fala, o reino de Deus é semelhante, ele fala sobre as 10 virgens, a parábola das 10 virgens, e ele fala também a parábola dos talentos. E aí, quando ele vai contar a parábola dos talentos, entregou 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, ele diz assim, entregou de acordo com a capacidade de cada um. Amados, cada um de nós recebe de Deus conforme a nossa capacidade. O Senhor sabe o que nós teremos capacidade de desenvolver, de multiplicar e o que não teremos. É por isso que nós devemos o quê? Ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Porque Ele sabe se nós seremos capazes ou não de multiplicar, de desenvolver aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Fazer um adendo aqui, muitas vezes nós ficamos nos comparando com as pessoas, eu queria ter aquilo, eu queria ter aquele chamado, eu queria ter aquele dom, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Amados, Deus sabe o que nós somos capazes, Ele entrega conforme a capacidade de cada um. O Senhor sabe qual é a nossa capacidade para administrar o que Ele coloca nas nossas mãos. Então nós não precisamos nos comparar com ninguém, nós só precisamos aprender a viver a partir de Cristo. Em Cristo, nós já somos completamente abençoados. E em Cristo, nós podemos desenvolver a nossa vida e ouvir do Senhor e receber as instruções, os direcionamentos do Senhor. Amados, em Cristo, nós já temos tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos. Precisamos aprender a desenvolver essa vida. E essa vida é um relacionamento. Um relacionamento, não um relacionamento religioso, um relacionamento como Jesus mesmo, quando ele vai falar sobre a oração e ele dá o exemplo da oração do publicano e a oração do hipócrita. Senhor, eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo tantas vezes por semana. E aí o publicano chegava e reconhecia assim, eu sou miserável, eu preciso de ti. Eu dependo de ti. E aí o Senhor Jesus vem e diz assim, quem que saiu justificado daquela oração? Foi o publicano, não foi o fariseu. Então ali é um modelo de vida, não é eu confiar em mim mesmo como aquele fariseu estava confiando nele, nas suas obras, mas é confiar em Cristo, é reconhecer, Senhor, eu sei que por mim mesmo é impossível. Eu sei que eu não consigo nada por mim, através da minha capacidade, mas eu acredito, eu confio na obra que o Senhor fez. Eu deposito a minha fé na suficiência de Cristo Jesus e eu sei que por causa de Cristo eu já fui redimida, salva, justificada e fui colocada em Cristo, fui colocada nesse local de bênção e eu vou viver a partir desse local. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o seu coração, eu quero conhecer a sua mente, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero desenvolver a minha vida terrena aqui a partir de Cristo. A partir de quem o Senhor é, a partir dessa vida maravilhosa que o Senhor conquistou para mim, que o Senhor mesmo derramou sobre mim. Essa nova vida. Eu sei que eu não sou mais a mesma pessoa. Eu fui regenerada, eu fui gerada de novo e fui colocada num local de bênção, porque eu estou em Cristo. Amados, que eu e você,
nós possamos viver assim e desenvolver essa vida de confiança na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor sempre vem com uma palavra de bênção para nós. Pai, essa carta aos Efésios, ela é extraordinária, é a minha oração, é a mesma que o apóstolo Paulo fez pela igreja de Éfeso aqui no capítulo 1. É a minha oração por mim e pelos meus irmãos. Eu peço que o Senhor, o nosso Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso glorioso Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Pai, eu também oro para que os olhos do nosso coração, eles sejam iluminados, a fim de que eu e os meus irmãos, nós conheçamos a esperança para a qual nós fomos chamados, as riquezas da sua gloriosa herança e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Pai, nós queremos viver essa vida gloriosa que o Senhor conquistou para nós em Cristo. O mistério era que o Senhor queria fazer convergir todas as coisas, celestiais ou terrenas, em Cristo. Então, Cristo é o meio pelo qual todas as suas promessas se cumprem e nós fomos colocados nesse local. Nós fomos colocados em Cristo Jesus e em Cristo nós nos tornamos participantes de todas as suas promessas, de toda a sua herança, de toda a sua graça, de todo o seu poder. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos isso, Pai, pela fé, crendo que é assim, crendo que se está escrito é assim. O Senhor já fez essa obra. Que eu e os meus irmãos creiamos plenamente nisso e tomemos consciência dessa verdade todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.